Nova Mania! Você está com Evandro Lofizol. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Rádio Nova Mania, o tempo todo com você e agora com o bate-papo. A gente segue sempre essa rodada de conversas, de conteúdos aqui na programação da Rádio Nova Mania. Agora 6 horas e 37 minutos, 6h37, sobre a carta aberta dos PROCONs aos consumidores que foi enviado aí na sexta-feira passada sobre a questão aí exigindo, né, por uma nova política para o mercado de combustíveis. Estamos aqui com a carta aberta, inclusive aqui no nosso estúdio da Rádio Nova Mania. Isso foi realizado na sexta-feira, então um assunto bem em alta para você que está chegando agora, ficar por dentro, né, de tudo que acontece aqui na realidade. Carta aberta aos PROCONs. Estivemos aí com o nosso coordenador do PROCON de Caxias do Sul, Luiz Fernando Del Rio Horn, assim, né? Acertei o nome. E esteve em Brasília representando todos os PROCONs da Serra Gaúcha sobre essa questão aí que extrapolou todos os limites aceitáveis aí sobre a cobrança dos combustíveis aqui no Rio Grande do Sul, precisamente que por Caxias do Sul, Farroupilha, Bento. Primeiramente, uma boa tarde, muito obrigado por aceitar esse convite e vir até a Rádio Nova Mania. Tudo certo? Tudo certo, Evandro. Obrigado pelo convite, a ti, a Nova Mania. Para nós é sempre um momento de oportunidade para esclarecer aos nossos consumidores o que nós temos como desafio na atualidade. Então, são momentos como esse, e eu adoro a rádio porque contempla esse espaço em que a gente pode, muitas vezes, detalhar melhor certos assuntos que, muitas vezes, são mitos, verdadeiros mitos. E eu já começo de cara com um. A ideia de que os PROCONs do Brasil, assim como também a Agência Nacional de Petróleo, Ministérios Públicos e outros órgãos, tem poder de intervir no preço dos combustíveis. Isso não é verdade. Nós temos lei federal já a longa data, não é de agora isso, estabelecendo que esse mercado é um mercado livre, sem controle e sem tabelamento. Então, aí os ouvintes vão dizer, mas então o que o PROCON faz? Ora, nós aqui vamos verificar reajustes abusivos, aqueles da noite para o dia, vamos verificar cartel, dumping. Mas eu devo dizer que, pelo menos na nossa experiência aqui em Caxias do Sul, tudo isso já foi apurado e, infelizmente, todas as ações que nós movemos com o Ministério Público ou sem acabaram sendo todas sempre derrubadas no Tribunal de Justiça. Então, realmente, a conclusão é óbvia. Estamos numa situação de reféns, todos nós. E aí, o que sobra? O que sobrou foi essa iniciativa tecnopolítica, em que todos os PROCONs da Serra Gaúcha se reuniram em data recente, formularam um documento único, e esse documento, também assinado pelo PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, foi entregue por mim e por outro colega, agora nessa sexta-feira passada, em Brasília, junto ao Ministério da Justiça. E solicitando o quê? O óbvio. Queremos um melhor equilíbrio nesse mercado, porque do jeito que está, as pessoas sabem, todos, isso é fato notório, não dá, não funciona mais, não tem condições. O colapso que nós tivemos no final do ano passado, temos risco de ser repetido aí a qualquer momento. Então, é a rádio, acima de tudo, agora pela internet, que nos possibilita explicar certas situações que muitas vezes as pessoas carregam consigo, mas não é bem verdade. Então, o que nós podemos fazer, estamos fazendo, e agora, como eu disse, essa iniciativa recente, que é uma iniciativa política, e conseguimos e saímos de lá com um compromisso por parte do Ministério da Justiça em promover, sim, um estudo, quem sabe, como eu disse antes, com vistas a uma melhoria, a um preço mais justo, mais equilibrado ao consumidor. Bom, vamos ver para crer. Hoje, o preço do combustível que a gente paga está em torno aí de R$ 4,30, R$ 4,40, dependendo do posto, mas não baixa muito disso. A gente sabe que o valor real dessa mercadoria de consumo aí seria muitas vezes até metade desse valor, né? E essa questão aí, volta e meia tem, baixou na refinaria tantos %, baixou... O ano todo ouvindo essa notícia de que baixou o combustível na refinaria. No final das contas, na bomba, mal e mal baixou 3 ou até 5 centavos. E agora vem de novo, né, notícias de que começa a ser feito reajustes nos combustíveis, tanto de gasolina, que a gente utiliza no carro, e também do diesel, aí, que não vai ser cumprido
aquilo que foi prometido para os caminhoneiros. Tanto é que há uma ameaça, né, de uma nova paralisação por parte dos caminhoneiros, está sendo articulado para até o final desse mês, assim, no final dessa semana aí. Como analisar esse cenário que a gente está passando aí? Acima de tudo, é um cenário trágico, caótico, por que não dizer? Porque com tanta tecnologia que nós já temos hoje disponível no planeta, nós, brasileiros, ainda dependemos exclusivamente de uma matriz energética que se baseia unicamente em combustível fóssil. Isso é um absurdo. Nos tempos de hoje é um absurdo. É claro que, ao falar isso, eu estou enfrentando certos interesses de segmentos que absolutamente não querem ver essas novidades no mercado de consumo. Mas hoje é necessário que a gente busque soluções alternativas, e se não apenas uma solução, mas uma gama delas. Eu estou falando de outras opções energéticas. Agora, especificamente no que diz respeito a combustíveis, como eu disse, nós não fomos ao Ministério da Justiça para pedir necessariamente um tabelamento ou um teto máximo limite. Nós não fomos lá para isso. Nós não somos o corpo técnico adequado a desenvolver esse tipo de estudo e, portanto, de proposta de alteração no Congresso. Agora, que as opções estão abertas? Sim. Exemplo, por que não estudar a possibilidade, por exemplo, da venda direta da refinaria para os postos de combustíveis, sem passar necessariamente pelas distribuidoras? Não sei se isso é viável, como eu disse, são eles que têm que fazer esse estudo, mas nós fomos lá e fomos e provocamos, né, justamente esse questionamento. Porque a nossa experiência aqui, principalmente nesses 2 últimos anos de intenso trabalho e atividade, nos demonstrou que o maior problema nessa cadeia de fornecedores reside exatamente na distribuidora. E, na verdade, é um oligopólio. São apenas 3 grandes distribuidoras no Brasil. Ou seja, mesmo quando há redução na refinaria, isso para praticamente, eu disse praticamente, para justamente nas distribuidoras. Então, não chega nem no posto propriamente do combustível um preço menor, como deveria ser. Nós oficiamos no ano passado e recentemente todas as distribuidoras querendo explicações especificamente por que do não repasse. E, de novo, a resposta é sempre a mesma, é um calhamaço técnico de informações. Bom, se é assim, então vamos repassar o assunto a quem tem o poder na mão, quem tem a caneta na mão. E solicitamos justamente ao Poder Executivo Federal, ou seja, através do Ministério da Justiça, que tome providências em relação a isso. Por quê? Porque o consumidor tem toda a razão em nos demandar, muito embora nós, como eu disse antes, nós não tenhamos esse poder legal. Aonde a gente pôde atuar, aqui em Caxias nós atuamos. Como eu disse, cartel, dumping, reajuste abusivo e outras coisas mais, tudo foi investigado. Mas, finalmente, tudo é derrubado lá no judiciário. Ok? Mas então temos que buscar soluções alternativas. Então, se há um problema no segmento como um todo, então temos que rever esse segmento de mercado como um todo. Ele precisa de novas reformulações, de novas estruturas, de novas propostas, para que realmente nós não continuemos como reféns. Até porque a nossa matriz energética, tudo gira em torno dos combustíveis nesse Brasil. Estamos refém, né? Como você falou, o Brasil, com toda a extensão que tem, poderia tranquilamente ter ferrovias, né? Transporte de carga feito aí por bondes, por trens, enfim, as ferrovias em melhor condição, em melhor situação aí para trafegar por todo o Brasil, né? Ou pelo menos interligar as regiões mais estratégicas para escoar a produção e tudo mais, mas a gente não tem, depende tudo das estradas. Isso aí vem, né, de tempos, como você falou, por um interesse, né, automobilístico, né? Todo mundo tem que ter um carro, a maior parte do transporte é por caminhão, por ônibus, é dessa maneira aí de asfalto, né, de estradas. E aí se gerou essa questão toda, né? A gente está refém do combustível como um todo. Na verdade, o país, isso não sou eu que digo, né? São vários estudiosos, pesquisadores, especialistas na área. O país adotou em dado momento, isso eu estou falando décadas atrás, uma solução estrategicamente errada. Nós concentramos tudo numa via ou numa malha rodoviária e agora dependemos dela como nunca. Só que essa malha rodoviária, ela exige para funcionar não apenas o asfalto, que no Brasil, não preciso nem salientar as péssimas condições que se apresenta, mas depende, acima de tudo, também de combustível, fóssil, de novo.
Então, sim, nós necessitamos de meios alternativos para transporte. Mas quando nós levamos ao Ministério da Justiça a necessidade desse estudo, e o pleito desse estudo, nós ali também mencionamos outras possibilidades alternativas ambientais. Então, não estamos nos resumindo apenas à questão do transporte, mas também o emprego dos combustíveis em outras áreas, o que poderia hoje tranquilamente ser substituído por meios ecologicamente mais adequados. Há espaço para isso no mundo. Nós aqui estamos perdendo essa oportunidade. Por que oportunidade? Porque existe, inclusive, investimento mundial para aqueles países, certo, como o Brasil, que demandariam essa necessidade de investimento em tecnologia verde, e nós, por sua vez, poderíamos fazer uso e canalização desses recursos para nós, e, a partir daí, implementar e incrementar a nossa economia em meios alternativos, fortalecendo ela. Mas não, por quê? Porque também nós temos que lembrar que o Estado brasileiro precisa estar sensível a isso. Segundo, também ele depende de uma aprovação de Congresso, ou seja, e a partir daí, claro, nós temos os lobbies, e eu estou sendo bem franco aqui com vocês, ou seja, não é fácil. Agora, nós temos que lembrar que todos nós assumimos as consequências desse cenário atual. E se nós ficarmos em casa protestando no sofá, nós não teremos resultado absolutamente nenhum. Ou na rede social apenas, né? No sofá ou só no compartilhamento e tal. Tem que ter uma atitude mais como vocês foram até Brasília, né? Evidentemente cada um protestando ou questionando de uma forma coerente, né? De uma forma incisiva, para que não seja só, mais uma vez, um fogo de palha, né? Vamos parar tudo, vamos... Porque a gente sabe que daqui a pouco a gente acaba pagando o preço da mesma forma, né? Se paralisar tudo de novo, se fizer alguma manifestação. Tem que ser uma manifestação, como você disse, algo que todo mundo pega junto, né? Não fazer um texto lá, tá lá deitado no sofá, estou protestando. Não, tem que pegar todo mundo junto aí para essa questão aí de uma forma mais justa. Como você disse, não tem como tabelar o valor dos combustíveis, mas a gente sabe que está extremamente abusivo e na mão de 3 distribuidoras, né? As três grandes distribuidoras aí que estão, digamos assim, entre aspas, nos sabotando esse desconto que vem da refinaria. Que já, acho que teve, só esse ano aqui, teve mais de 6 ou 7 notícias de redução no preço do combustível. Aí a gente vê essa notícia, oba, vamos pagar um pouco menos o combustível. Quando vai ver... E essa questão aí de não baixar passa pela questão da distribuidora. Postos já trabalham de uma forma, como você disse, é um mercado livre, cada um coloca o preço que quiser. Existe uma questão que a gente ouve falar, não sei se vocês aí do Procon também já estão, deve estar a par. O combustível ele é todo tabelado, não tem muita diferença de preço de um posto para o outro. Está anunciado um preço na entrada do posto lá no onde é que tem os valores, aditivada, comum, diesel, tal, álcool e tudo mais. Aí o posto, para fidelizar o cliente ou talvez trabalhar o valor real do combustível, você vem sempre aqui, vamos fazer um cadastro, desconto na placa, você chega a pagar até 30 centavos mais barato. Toda essa diferença aí é para fidelizar o cliente ou porque realmente é um preço, olha, já que tu tá aqui, e às vezes tu vai lá na mesma semana, com a mesma placa, o mesmo carro e tudo mais, e o desconto ele não é aqueles 30 centavos, às vezes é 10. Aí você vai... É uma coisa assim muito incerta. Deu quantos litros? Deu quanto preço? No mesmo posto, da mesma forma... eu ouvi dizer que isso seria uma forma assim, o posto tem que manter o preço padrão lá na entrada, no fichário deles, e aí eles vão meio que trabalhando conforme o dia, uma margem que eles podem para alguns clientes ou para quem vai seguidamente no posto. Isso confere ou é um boato? Nós temos que lembrar que nós temos postos de bandeira branca, que não necessariamente vão buscar os combustíveis junto às distribuidoras, as 3 maiores distribuidoras do Brasil. Então, eles têm uma liberdade maior na prática e fixação dos preços. Agora, para ser mais pontual e claro, o posto de combustível, e isso esses 2 anos de muita proximidade, de fiscalização nos postos, eu não erro em afirmar que talvez seja o segmento que o Procon fiscalizou mais nesses últimos 2 anos. Nós mais estivemos presentes, e não só pela matéria de combustível, não só pela questão da qualidade do combustível,
a qual a gente trouxe para cá a Agência Nacional de Petróleo, que tem equipe para isso. Não. Outras matérias, publicidade, questão dos alimentos e segurança, junto à loja de conveniência, ou seja, outros assuntos. E, realmente, muitas infrações foram lavradas aqui em Caxias, nos quase 100 postos de combustíveis. Mas, quando a gente tem acesso aos livros fiscais e verifica as margens de ganho, a gente vê que o posto de combustível ele se condiciona conforme o preço que vem da distribuidora. Isso é certo. Né? Ele tenta manter uma certa margem, que varia de posto para posto, de rede para rede, de bandeira para bandeira, mas o fato é que, inclusive essas promoções de fidelização, elas partem das distribuidoras também. Então, uma coisa leva a outra. Quisera eu poder dizer que nós pudéssemos, então, todos ter conferido esse preço menor, mas isso não é uma verdade. E, de novo, por quê? Porque realmente nem PROCON e nenhum outro órgão de fiscalização no Brasil, por lei, vai poder interferir nisso aí. E essa questão da fidelização, isso passa por uma nova espécie de economia, que a gente chama de economia flexível, em que é necessário saber quais são os comportamentos e hábitos de consumo dos clientes, para que realmente eles tenham acesso às nossas informações. E só que isso, claro, é outro universo, é outra fronteira. Mas, para que as pessoas saibam, agora, dia 14 de agosto de 2018, ou seja, no ano passado, nós temos uma nova lei do Brasil, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, mas que as pessoas, infelizmente, desconhecem absolutamente qual é a importância dos dados pessoais. Isso é uma campanha que nós vamos, inclusive, iniciar esse ano aqui, provavelmente no segundo semestre, mas é outra frente de atuação, é outra frente de batalha, por assim dizer. Só para não dar um desfecho da minha parte no que diz respeito aos combustíveis, realmente que o consumidor tenha bem ciente isso. O que nós podemos fazer, nós fizemos aqui. Nós temos que, no entanto, lembrar que as atuações do PROCON, elas são discutíveis ou passíveis de discussão no Poder Judiciário, e, infelizmente, nós não conseguimos algum resultado positivo nesse sentido. Até porque, como eu disse, nos parece, e esse é um diagnóstico muito particular, que o grande problema realmente está concentrado nas distribuidoras. E aí não é uma empresa local, eu não estou falando de uma empresa local, eu estou falando de distribuidoras que faturam bilhões ao ano. E aí, então, nós precisamos de um PROCON federal, e é isso que nós fomos fazer em Brasília. Nós fomos dizer, olha, os consumidores não aguentam mais, esse mercado está totalmente desequilibrado, e corremos um risco de colapso a qualquer momento. Isso pode surgir e precisamos tomar a iniciativa. Precisamos modificar todo esse mercado. Foi isso que nós fizemos lá. Muito bom. E foi muito bem representado. E eu acredito que, né, vamos ter boas novidades. Tomara que sim, né? É o que a gente está aqui nessa expectativa, né? Essa esperança aí. E parabéns pela iniciativa aí de você aí e também de todo o PROCON da Serra Gaúcha de fazer, né, essa carta aberta aqui e entregar. Foi na sexta-feira, né, que foi entregue a Brasília. Nossa matéria está no site desde a sexta-feira também, desde que aconteceu a entrega dessa carta por uma nova política para o mercado de combustíveis. Antes do fechamento aqui, sobre a questão também, o cronograma para esse mês de março aqui do PROCON de Caxias do Sul, né, a divulgação de novos serviços, né, a gente tem um novo site também, o pessoal já está convidado a acessar o novo site, que é procon.caxias.rs.gov.br. Um site bem moderno, bem bonito, aí tem todo o cronograma também. Você quer comentar aí sobre o cronograma também? Mas que com vai prazer. acontecer agora? Afinal, dia 15 de março foi o Dia Internacional do Consumidor. E como a gente fez no ano passado, no ano retrasado, nós procuramos presentear o nosso consumidor com novos serviços. E não foi diferente esse ano. Então, além do novo site, de fácil acesso, intuitivo, que prioriza serviços, acima de tudo, a própria reclamação à distância. Tá? Nós temos, então, agora um serviço de agendamento online. Acreditem se quiser, mas até dia 14, o consumidor era obrigado a fazer 2 visitas ao PROCON para ser atendido. Uma para marcar o seu horário de atendimento, e aí se deslocando do seu distrito ou do seu bairro longínquo. E agora não. Agora,
se ele usar essa ferramenta, que nós estamos aprendendo com ela e temos que reconhecer sempre isso, até porque quando se fala em tecnologia, é sempre uma caixinha de surpresas. Sempre tem uma coisa nova aí. Sim. Surgem novidades a cada momento. Mas o fato é que hoje não. A partir do dia 15, sexta-feira da semana retrasada, nós temos então essa possibilidade do consumidor agendar o seu atendimento à distância e comparecer já para efetuá-lo. Ou, melhor ainda, fazer a reclamação, a denúncia, tirar dúvidas, tudo pelo site. E essa nova plataforma não está disponível apenas via computador, ele pode ser acessado em tablet, em celular. Ou seja, a ideia, já há muito tempo que nós estamos trabalhando, é levar o PROCON até as pessoas. Nesse sentido, temos o outro serviço, o PROCON Móvel, que estreou também no dia 15, de manhã em Santa Lúcia do Piauí, e à tarde no bairro Santa Fé. O critério populacional, onde tem mais população no município. Exato. Ele funciona como um aplicativo também ou ele é um site que vai se ajustando às multiplataformas? O site, voltando ele se ajusta, site, né? Ele, na verdade, assim, nós solicitamos, no momento que foi feita a sua elaboração, que ele dialogasse com várias plataformas ou sistemas operacionais. Mas a bem da verdade é que nós já fomos vacinados. À medida que esse novo acesso por parte dos consumidores vai acontecendo, provavelmente nós vamos ter problemas, sim, de natureza tecnológica. Sim, de navegação. Mas à medida que os consumidores forem nos informando, a gente vai vendo as necessidades. E aí é um campo que eu confesso, não é a minha área, mas a gente vai, sim, ajustando para que efetivamente, todas as pessoas possam acessar o PROCON. E essa é a proposta do PROCON Móvel, como eu estava falando. Um serviço de atendimento que leva todo tipo de atendimento que se faz na sede até o local de moradia, propriamente dito, do consumidor. Mas também foram adquiridos totens de autoatendimento, por enquanto 2 na nossa sede, 1 no centro administrativo da prefeitura, porque o PROCON é municipal, o PROCON, consumidores, saibam, ele pertence ao nosso município de Caxias do Sul. E agora, no início do mês que vem, nós vamos ter uma pessoa especificamente para poder fazer esse atendimento. Como acontece nos caixas de banco, a mesma coisa, posso ajudá-lo, para que as pessoas possam, aos pouquinhos, familiarizando com esse novo serviço à distância e não tenham mais a necessidade de se deslocar, gastar e tomar tempo, indo até lá para efetuar uma reclamação que já se consegue fazer hoje à distância. Modernização total no PROCON aqui de Caxias do Sul. Essa foi a nossa proposta, tanto é que nós, desde 2017, em 15 de março de 2017, agora relembrando bem, nós lançamos à época um pacote de novidades, todos eles com viés tecnológico, mas deixamos claro que as nossas metas traçadas, e elas sim, elas são com base tecnológica, para que a gente possa aumentar a capacidade de resposta aos consumidores. Nesses 2 primeiros anos aqui, o balanço é muito positivo. Nós fechamos em quase 20 mil atendimentos, ou seja, 5 mil atendimentos a mais, dá quase 40%, isso representou, quando comparado aos 2 últimos anos da gestão anterior. Aí vai dizer, mas é pouco? Ok, mas são 5 mil pessoas a mais por ano. E ainda não nos baseamos na tecnologia para isso. Agora, entrando a tecnologia, se nós conseguirmos levar a 40 mil, perfeito, são metas que nós traçamos. Mas tem outros números, claro, de destaque. Nesses 2 primeiros anos, nós criamos um setor de fiscalização. O consumidor, acredite, o PROCON Caxias até então não tinha fiscal. Não tinha praticamente fiscalização. Vou dizer praticamente para não cometer nenhuma injustiça. Nós criamos, então, de 54 visitas que foram feitas em 2016 e 2015, nós passamos para 1.500 quase realizadas, e em multas aplicadas, então nem se fala. Enquanto nos 2 últimos anos da gestão anterior foram aplicadas 1 milhão e 100 de multas, nós aplicamos quase 10 milhões em multas. Então o PROCON Caxias do Sul, ele pode não responder tudo, porque tem assuntos que são nacionais, como por exemplo os combustíveis, como por exemplo empréstimo consignado, a telefonia móvel na área rural, difícil solução. Difícil acesso, solução complicada, a gente sabe. São assuntos complexos e são assuntos de envergadura nacional. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara ao nosso consumidor caxiense e dos arredores que se utiliza dos nossos serviços. O PROCON Caxias, ele está num ritmo de trabalho muito forte,
muito forte. Tá? Não há processo represado, certo? Toda situação que surge lá, ela é investigada e, assim, não estamos aqui para atender a fulano ou ciclano, para ficar bem na foto, como a gente pode dizer. Não, não. Nós vamos fazer o certo. Nem que, às vezes, pareça que não estamos fazendo nada, mas não é verdade. Então, são apenas alguns números que eu chamo aqui a atenção para demonstrar a carga de trabalho assumida nesses 2 anos e que, se depender da nossa parte, vai ser aumentada. É isso que nós precisamos. Nós precisamos um mercado que não seja terra de ninguém e que os fornecedores saibam que é necessário respeitar o consumidor e que existe um órgão atuante nesse sentido. Vou dar um exemplo bem claro disso. Nesse novo programa Procon Digital, que foi desenvolvido exclusivamente aqui em Caxias e não existe igual no Brasil. Tá? Somos o único que trabalha com proteção de dados, trabalha com proteção de privacidade. Inclusive, semana passada em Brasília, levei isso ao Ministério da Justiça, eles ficaram impressionados, querem replicar isso em âmbito nacional. Mas o fato é que, em dado momento, a fiscalização do Procon Caxias do Sul começou a visitar sites. Assim a esmo, por amostragem. E lá fazer uma verificação do site, com base na legislação. E no momento que encontrava, e nós encontramos muita irregularidade de comércio eletrônico, começamos a atuar. E a surpresa dos fornecedores em receber um documento como esse é incrível. Por quê? Porque até então era a terra de ninguém, uma terra sem lei. E agora nós estamos dando sinal que as coisas não são assim. Agora e não devem ser assim. Tem normas a serem seguidas. Sempre teve norma, mas agora está sendo fiscalizado com mais afinco. A gente também, essa questão, só para abrir um parênteses, entraria também no Procon, aquelas ligações, código 11 de operadoras, o tempo todo, você está aí trabalhando, recebe às vezes 7, 8 chamadas num dia, né? Você não fez nenhuma solicitação de mudança de plano de telefonia, internet, nada. Aí cada pouco liga. Aí você acabou de desligar, atendeu gentilmente, aí a segunda até, né? Chega um ponto que já nem atende mais, já veio o código 11, até tem piadas aí, por favor, código 11, a gente aqui do Sul não liga para vocês, então pare de ligar toda hora. Isso aí tem como o Procon também chegar nessas operadoras e dizer, escuta, estabeleceu um limite, ligou uma vez ou duas para um determinado número, da terceira, quarta, se tornou isso transtorno, claro, na medida que isso gera um transtorno para a pessoa, ela fazer uma reclamatória. Vamos esclarecer um pouquinho mais isso aí para ficar bem delineado. Claro. Quem são os envolvidos nesse tipo de prática, que é, para nós, uma prática abusiva. Exatamente. Tá? Para ficar bem claro, de arranque, a oferta ela é uma prática legal. Eu tenho condições, como fornecedor, ofertar para qualquer consumidor qualquer coisa, desde que seja lícita, claro. Sim. Agora, existem limites. E ultrapassado esse limite, aí nós vamos falar em assédio de consumo. E é isso que caracteriza essas insistentes, e eu digo insistentes mesmo, né? Com todo o tom forte da palavra. 5, 6 vezes por dia, chamada 011 nós aí. Temos situações assim de consumidores que muitas vezes as pessoas nem imaginam. São centenas de ligações feitas por computador. Mas o problema é que eu estava explicando quem é quem nessa história. Bom, uma coisa é quando essas ligações elas vêm da própria operadora de telefonia. Tá? Bom, um pouco mais fácil de resolver. Agora, hoje em dia, nós recebemos ligações, inclusive, de detentos de presídio. Então, tem de tudo um pouco. Tem de tudo. Um universo novo, digital, por sinal, que nós ainda não sabemos lidar muito bem com ele. Essa é a realidade. Mas, assim, quais são as ferramentas que nós temos no momento agora? O novo site, ele tem um botão ali, no serviço à distância, para bloqueio de telemarketing. Isso é interessante. Começa por aí. Já ajuda bastante. Começou a ficar interessante. Segundo, a operadora, se for a operadora de telefonia, o consumidor, o cliente dela, pode acionar o não perturbe. Também segundo recurso. Eu confesso que isso, para mim, particularmente, não adiantou nada. Não adiantou esse não perturbe. Nem o bloqueio de telemarketing. Para alguns resolve, né? Para outros não vai resolver. Eu estou sendo aqui bem franco com todos os nossos ouvintes, para que eles saibam qual é a realidade. Bom, a outra opção é bloquear aquele número telefônico no próprio aparelho celular.
também às vezes não vai funcionar. Não, isso eu também já tentei fazer, não às funciona. vezes não vai funcionar. O que eu estou dando aqui é um rol de opções ou ferramentas que as pessoas devem fazer uso e, à medida que não vai funcionando, vai intensificando as soluções. Bom, se nenhum desses 3 serviços funcionou, quando, no caso, conversar com o consumidor, o representante da empresa, deve o consumidor exigir um direito que é seu. E qual é o direito? Vocês têm meus dados no banco de dados de vocês. Que entra aquela Por questão. lei, eu quero que vocês retirem o meu nome e tudo que for relativo aos meus dados pessoais. Isso é a nova lei de proteção de dados e as pessoas não conhecem. Claro, ela nem entrou em vigência ainda. Não entrou, né? Ela tem a previsão de entrar em vigência Sim, se eu não me engano, eram 18 meses ou 20 meses. Ela foi publicada aprovada dia 14 de agosto de 2018. Então ainda está por vir. Porque isso vai além dos telefones, porque assim, às vezes, quando te oferece um serviço de cartão de crédito, o cara tá te oferecendo lá um crédito de tantos R$1.000, já sabem onde é que tu trabalha. Às vezes ligam até no local de trabalho da pessoa, sabem os hábitos, assim, por alto, porque às vezes a pessoa vai, faz uma compra, fica lá no cupom fiscal. Então, olha só, a gente tem um crédito pré-aprovado, você trabalha nessa empresa. Poxa, a pessoa sabe tudo. Na verdade... Ou quase tudo. Não é um pouco. Os fornecedores hoje sabem muito. Sabem bastante da gente, né? Sim. Por quê? Eu explico por quê. Só para não deixar sem resposta, temos mais uma alternativa à questão da oferta abusiva, que é o assédio de consumo que eu chamo, que sim é a reclamação junto ao PROCON. Junto ao PROCON. E se isso ainda não for suficiente, a postulação de dano moral junto ao Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário é muito resistente em conferir indenização por dano moral. Tem que ser uma coisa muito gritante. E eu defendo, junto aos magistrados com quem me relaciono, que esse mero de sabor do cotidiano, como assim classificam, ele precisa ser melhor ponderado. Por quê? Porque eu simplesmente digo o seguinte, se coloque na pessoa, para ver se realmente constitui um mero de sabor do cotidiano. Não é. Chega uma hora, a pessoa não aguenta mais. Literalmente, ela não aguenta mais. Mas, enfim, digamos assim, como um rol de opções, né, em sequência, nós temos essa situação. No que diz respeito ao conhecimento do fornecedor junto aos hábitos e predileções e gostos e desejos do consumidor, isso vem desde a década de 1970. Lá que começaram os programas de fidelização, as companhias aéreas com as milhas, que hoje é tão comum, mas o objetivo das companhias é simplesmente ter acesso aos nossos dados. E sabem por quê? Porque hoje a economia ela não é mais uma economia de massa. Não. As coisas são feitas de maneira personalizada. Eles querem saber o que o Ron quer comprar. Em que quantidade? Em que periodicidade? Ou seja, essas informações juntas, assim como outras, aonde eu fui viajar e assim por diante, que às vezes a gente considera as informações fúteis, porque eu vou postar aqui na rede social onde é que eu estava viajando com a família, etc. O problema é que tudo isso aí é cruzado. Essas informações, esses dados pessoais são todos cruzados. São algoritmos que fazem isso, não é uma pessoa que vai trabalhar. E, a partir daí, se conseguem traçar perfis de consumo. Então, hoje, muitas vezes, nós recebemos uma ligação, não sabemos de quem, ninguém fala nada, e esse mesmo número vai insistir várias vezes. Bom, se não for algum erro, se não for da penitenciária, do presídio, pode apostar que é um robozinho que está descobrindo os nossos hábitos. Ele está sabendo se eu atendo ou não atendo aquele telefone, no intuito de montar e criar perfis de consumo. E essa nova proteção e essa nova defesa num mercado de consumo tecnológico e não mais analógico foi pauta semana passada em Brasília. Nós precisamos reinventar os PROCONs, porque hoje a relação de consumo ela não se restringe mais no olho, no aperto de mão e no fio de bigode. Isso já deixou de ser há muito tempo. Então, é um verdadeiro e gigantesco desafio. Mas, especificamente, o PROCON Caxias do Sul está inovando e está trazendo contribuições muito pontuais para toda a rede nacional de PROCONs nesse sentido.
Muito bem. E para a gente finalizar, audiência pública regional da RGE, auditório do Ministério Público Estadual às 14 horas, para fechar com chave de ouro aí essa agenda. Já fecha, né? O mês de março. Sim, que está aí também. É um mês muito intenso. Um mês intenso mesmo. Um mês muito intenso, como eu disse, pacote de novos serviços, uma pauta política, uma pauta técnica e muitas frentes de atuação nessas 3 áreas. Mas o fato é que, assim, é público notório que a nossa concessionária de energia elétrica, não só em Caxias do Sul, mas em toda a área de concessão, está devendo, e muito no que diz respeito à manutenção da rede elétrica. Eu estou falando simplesmente da vegetação. Porque o que acontece? No momento que não é feita a manutenção adequada da vegetação junto à rede pública de energia, qualquer ventinho mais forte já derruba. Qualquer casca de eucalipto, certo, com um ventinho mais forte, já derruba. Então, imagina quando temos um temporal de dimensões fortíssimas. Então, se a rede estivesse em dia e talvez viesse temporal, talvez estivesse em torno de 100 chamadas, 200, 300. Agora, no momento que a rede como um todo está devendo, no momento que temos um temporal, então, vamos multiplicar por 900 as chamadas. Não tem equipe da empresa que consiga suprir, que né? dê conta disso, e aí essa demora na resposta. Então, nós já fizemos uma visita técnica, se não me falha a memória, foi dia 25 de janeiro, estivemos no interior junto com a RGE, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e lá foi constatado isso. Nós precisamos que a RGE faça o dever de casa, que nada mais é do que a manutenção da rede. Porque, a partir de então, ficou bem claro para a RGE que se o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que conhece o interior, que sabe fazer as seleções de prioridades, essa parceria é fundamental, eles nos contatar, como aconteceu, nós imediatamente ligamos para a RGE e vou dizer, olha, vocês têm até o final do dia para religar, senão, do contrário, é processo administrativo coletivo. E essa audiência pública que contemplará todos os PROCONs da Serra Gaúcha, mais PROCON do Estado e também os sindicatos rurais aqui da Serra Gaúcha, e não são poucos, é justamente para mostrar para a RGE que a resposta precisa ser o quanto antes. Senão, nós vamos cogitar a possibilidade de revogação de concessão. Por quê? Porque não tem outro espaço. Não há negociação fora um serviço prestado de forma contínua. É um serviço essencial, ele não pode ser interrompido. A quantidade de pessoas na área rural que está tendo prejuízo em função disso aí é um absurdo. Vai além do só ficar sem luz na casa. Pessoal que trabalha com câmara fria, né, para estocar alimento, para alimentar os animais também. Tudo. Então, assim... É a sobrevivência deles, né? Sim, exatamente. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando em regime de plantão. Surgiu a demanda através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a quem a gente aconselha os moradores da área rural fazer o contato sempre que necessário. Nós estamos indo direto em quem manda, porque não adianta, não tem funcionado os canais de comunicação adequados, então vamos resolver isso na fonte. E um outro assunto, e em primeira mão eu quero já anunciar aqui, outra atuação nossa, inclusive em parceria com os sindicatos dos trabalhadores rurais, foi decidida agora à tarde. No que diz respeito à telefonia, móvel ou não móvel e internet na área rural. Pois bem, em dia 22 de abril em diante, nós vamos receber um consumidor, morador de cada localidade aqui de Caxias. Eu não estou falando das vilas ou das sedes dos distritos, que são 7. Eu estou falando de todas as localidades de Caxias do Sul. Cada distrito tem em torno de 20 localidades, uns mais, uns menos. E vamos todos juntos, ou seja, o PROCON, vamos até a loja da concessionária Oi. Avisei a empresa hoje, inclusive, que nós vamos fazer isso, tá? E nós vamos fazer registros lá, solicitando o serviço. Eles têm um prazo legal de 90 dias. Se em 90 dias eles não entrarem com telefone e com internet, olha, além do PROCON, estaremos encaminhando tudo ao Ministério Público Federal, que já está aguardando todas essas informações. Então, eu hoje entrei em contato com a empresa Oi, que tem a concessionária, as outras são permissionárias, não tem essa mesma obrigação de atendimento na área rural. Isso para áreas de cobertura de até 30 quilômetros, a contar do término do perímetro urbano do município. E deixei bem claro que o nosso objetivo é um só: cumprir a legislação dessa área de telefonias.
Se houver a demanda do consumidor, eles têm que entrar com um sinal de telefone e sinal de dados, que é a internet, em 90 dias. Como nós vamos fazer isso? Para todo o município, praticamente, porque no nosso entendimento, os 30 quilômetros praticamente abrange toda a totalidade do município. Nós queremos uma resposta da Oi. Ela vai cumprir ou não vai cumprir? E se não cumprir, vamos para o judiciário. Para o judiciário. E é assim que talvez consiga o consumidor final ter o respeito devido que merece, pelo serviço que está comprando, pelo serviço que está contratando. Bem esclarecedor, gostamos. Muito bom, muito bacana. Espero que volte mais vezes para trazer mais um feedback, agenda também do mês de abril, maio, os próximos meses aí para a gente poder esclarecer. Lembrando que essa matéria, essa nossa entrevista ao vivo fica no Facebook, também a gente sobe ela para o canal do YouTube da rádio. Vamos colocar na íntegra e também pegando alguns tópicos, né, bem pontuais para explicar para o nosso ouvinte o que está acontecendo aqui em Caxias do Sul. Procon, site novo, toda essa agenda intensa do mês de março, que vem aí a beneficiar o consumidor. O consumidor, acho que aqui em Caxias, acho que há muito tempo não teve tão bem amparado como agora, né? Como nesses últimos meses aqui por um trabalho intenso, né? Na verdade, nós vivemos, assim, por um lado, uma certa angústia, se é que posso dizer isso. Uma angústia de poder atender todos na melhor maneira possível. Mas, bem da verdade, é que as coisas não acontecem do dia para a noite. Isso nós temos que ter bastante consciência, saber respeitar as etapas. Mas eu devo dizer que foram estabelecidas metas. O senhor prefeito, por ocasião do convite recebido ainda em final de 2016, estabeleceu uma missão: proteger as pessoas, simples assim. O resto é consequência. E a partir daí, e de muito diálogo, foram estabelecidos, como eu disse, metas a serem cumpridas. Nós estamos cumprindo com elas, mas estamos aprendendo também. Isso é um fator fundamental, Evandro. Nós temos que ter humildade para dizer que quando a gente acertou mais, quando a gente não acertou tanto, e ajustar para os anos seguintes. Então, já fica aqui a informação que, sim, o Procon móvel, mas logo nós estaremos disparando todo um calendário dele para bairros e distritos em todos os meses do resto do ano, para que as pessoas possam se organizar. Esses 2 meses seguintes, nós vamos nos preparar para a segunda leva de eventos que vem pela frente, mas assim, o Procon não para, né? Eu gosto sempre de dizer que nós, tendo evento de rua ou não, ou outras atividades, o Procon ele vai continuar atendendo fisicamente, ou seja, presencialmente ou tecnologicamente. Então, nosso muito obrigado mais uma vez a ti, Evandro, a Nova Mania, certo, e a esse espaço maravilhoso que nos permite nos aproximarmos do nosso consumidor e poder esclarecer a ele certos trabalhos e desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Fica o convite para o pessoal ir acessar. Estou acessando ele agora, que está muito prático mesmo, o Procon, atendimento ao consumidor. Visite, né, o site, conheça seus direitos e aí a gente vai poder ter, com o tempo, como você disse, não é do dia para a noite, mas plantar a semente da gente ter os melhores serviços que merecemos e que pagamos para receber como consumidor. Eu agradeço mais uma vez e reforçando aí, sempre quando tiver novidades, sempre com portas abertas aqui para te receber. E eu sei que a tua agenda ela é também bastante corrida e tudo mais, a gente agradece. Luiz Fernando Del Rio Horn. É italiano? Não é, né? Embora da gema aqui, como se diz, mas o Horn é alemão, e aí o pessoal que conhece vai saber que é do interior da Criúva. Interior da Criúva, pensemos aqui Mas o Del Rio é importado, essa parte aí. Del Rio é importado, então. Mas, enfim, há uma identificação, não só minha, mas de toda a equipe do Procon, para com a cidade que a gente vive, e isso não é mera retórica. Nós sabemos de muitas necessidades que batem à nossa porta, sempre lembrando que aquilo que é importante para uns ou insignificante para uns pode ser extremamente relevante para outros. Isso a gente vê e constata todo dia no Procon, porque nós lá não atendemos apenas uma população mais humilde, não, nós atendemos todas as classes, todas as categorias, nos mais diversos assuntos, e todo dia temos novidade. Olha só.
Tá certo, então. Um grande abraço. Obrigado a vocês mais uma vez e uma boa noite a todos. Tá certo, conversamos aí com o coordenador do PROCON aqui de Caxias do Sul, um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor. Começou com a carta dos PROCONs ao consumidor entregue em Brasília sobre políticas para o mercado de combustíveis e também toda essa agenda intensa do mês de março aqui em Caxias do Sul. A matéria...